Vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina. Bom dia, queridos ouvintes. Aqui é a Jane. Esse domingo gostoso, chuvoso, refrescou, graças a Deus, uma chuvinha bendita. A nossa querida amiga Silene ainda não chegou, deve estar cuidando da mãezinha dela. Então nós abrimos o programa no horário correto. Enquanto aguardamos, vamos ouvir a mensagem dessa manhã. Muito bom dia a todos. Narra o evangelista João que Jesus foi a Jerusalém porque havia uma festa entre os judeus. Não se sabe ao certo que festividade seria, porque não fez questão de mencionar. Mas assinala que havia, próximo à Porta das Ovelhas, um tanque chamado Betesda, que em hebreu quer dizer Casa de Misericórdia. Tratava-se, em verdade, de uma grande piscina, com acesso por 5 pórticos. O local fora edificado pela administração pública. Alguns o consideravam dedicado a Asclépio, deus da medicina e da cura. Em outras anotações, encontramos que o local era administrado por judeus que chegavam a negociar os melhores lugares, ou seja, os mais próximos à borda da piscina. Espalhara-se a lenda de que periodicamente um mensageiro celeste descia à piscina e revolvia suas águas. O primeiro que então adentrasse sarava de qualquer enfermidade. É interessante que fosse procurada por grande multidão de cegos, mancos, paralisados, considerando que a algumas centenas de metros estava o Templo de Jerusalém. Por que não buscavam os judeus as graças de Yahvé no templo em que consideravam devia ser adorado e aderiram ao contrário, a uma crendice? Ontem como hoje, parece que quando se trata de alcançarmos algo que muito desejamos, rapidamente desprezamos crenças ainda não sedimentadas em nós. Ora, havia ali um homem paralítico há 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava há tanto tempo nesse estado, se aproximou e lhe perguntou: "Queres ficar curado?" Aquele homem não sabia quem era Jesus. No entanto, seria natural que respondesse: "Sim, quero." No entanto, a sua é a lamentação de que não tem quem o lance na água assim que seja agitada. Quando conseguia chegar próximo, alguém já adentrara antes dele. Jesus lhe ordena então: "Levanta-te, toma o teu leito e anda." O homem se ergue e se vai andando. O que causa estranheza é que a multidão necessitada nada percebeu. Cada um estava focado somente em seu próprio problema, sem olhar ao redor. A grande lição de Jesus passou despercebida de todos eles, que poderiam igualmente se terem beneficiado do poder do Mestre. Continuaram ali, ao redor da piscina, aguardando o próximo movimento das águas. Ao curar o paralítico, testificava Jesus que a cura não estava na água. Ele, o divino pastor, era a cura para todos os males. Não somos nós como aqueles doentes? O pastor se oferece para nos socorrer, para aliviar a enfermidade das nossas almas, para aplacar nossa sede de amor, as carências que nos atormentam. Mas as aparências do mundo, o encanto de promessas tolas, nos distraem. Desejamos algo mágico, fácil, que aconteça de repente. Contudo,
a doença que nos chega, a morte que abraça os que amamos, as dificuldades financeiras. Tudo poderia ser melhor superado se tivéssemos em conta o convite de Jesus. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Sigamos o pastor. Os textos do Momento Espírita estão à sua disposição na internet no site momento.com.br. A nossa querida Silene, como antes nós falávamos, estava cuidando da sua mãezinha. Acabou de chegar, deixa ela recuperar um pouco o fôlego. Bom dia, prezado ouvinte da Rádio Londrina, cumprimento a Silene. É uma alegria estarmos mais um dia juntos. Mas é um bebê que eu tenho do Jânio, de 98 anos que ele fez essa semana, que ela fez essa semana. Então, vai recuperando o fôlego aí um pouquinho, vai com calma. Então, essa mensagem belíssima mostra a nossa necessidade de espíritos imortais que somos. Todos somos espíritos, passageiros, temporários de uma encarnação terrena. Estamos morando num corpo humano. O que sucede com esse corpo? Saúde ou doença? Isso depende muito daquilo que nós, como espíritos, vivenciamos nas nossas emoções e sentimos. Há, claro, algumas dificuldades que são inerentes à situação planetária, à situação de todos nós, como as doenças virais. Mas há aqueles que não pegam. Já viram que interessante? Nesse próprio caso do Covid aí, as pessoas ficam querendo entender como que alguém na casa inteira pegou e aquele não pegou, morando na mesma casa, né? Então são situações diversas, mas que se nós na homeopatia estudamos a harmonia, a energia vital mantém a harmonia do corpo, né? Nós somos regidos por uma energia chamada energia vital, que mantém o equilíbrio orgânico. Quando essa energia vital está bem equilibrada, ela não dá acesso a doenças. Por exemplo, o vírus, o micróbio pode querer entrar em você. Ele entra, mas você não adoece, porque a sua energia está em equilíbrio. E o que é que desequilibra essa energia? Fatores emocionais, excesso de alimentação, falta de dormir, excesso de bebida alcoólica, uma série de coisas pode desequilibrar sua energia vital. Preocupações descabidas, velhice. A velhice vai tirando essa energia naturalmente, porque você já pensou se a gente ficasse eternamente num corpo humano? Nossa Senhora, velhinho, cheio de tudo encacadinho, né? Mas sabe uma coisa, Silene? Olha só que coisa extraordinária. Essa situação de vida sedentária que nós na modernidade estamos vivendo está acabando com a saúde de muita gente. Nós temos tido a oportunidade de atendermos pessoas, homens idosos, principalmente homens velhinhos de 80, 85 anos. Precisa ver que espetáculo, minha filha, com um corpo de fazer inveja para jovem de 20. Você vê que é idoso porque o rosto está enrugado, o cabelo branquinho, mas o corpo é de uns 20. Sabe o que eles fazem, minha filha? Só andam de bicicleta. Eles não andam de ônibus nem de carro, só de bicicleta para fazer tudo que precisa. Eles estão em forma, mas a cabeça lúcida, né? Porque nós sabemos que
Os exercícios também estimulam muito a sobrevida da lucidez, fora os trabalhos do bem. Porque a pessoa que é voluntária no bem, já fizeram até estudos sobre isso, ela persiste mais tempo com a memória excelente, porque o bem retorna de volta para nós, né? Graças a Deus. Então a saúde é mental e física. E como ainda estamos num plano de provas e expiações, volta e meia nós estamos ou com problemas em uma ou com problemas em outra. Então compete a nós nos ligarmos mais à espiritualidade, à religiosidade, aos trabalhos no bem, para mantermos um pouco em equilíbrio o campo mental. Em consequência, o corpo também pode ficar mais ou menos no equilíbrio, porque nós somos criaturas que em épocas imemoriais estamos buscando a nossa saúde, né? Haja vista a história que saiu aí narrada sobre o cego lá na piscina de Betesda. O cego não, o paralítico, desculpa, o paralítico que Jesus curou na piscina de Betesda lá, né? Que ele não conseguia, as águas se agitavam, eles achavam que era um anjo que descia ali periodicamente, quem fosse o primeiro a entrar na água curava, mas ele nunca conseguia, coitado, estava paralítico no leito e Jesus o curou. Então Jesus é o Mestre Senhor que deveria curar a todos nós se nós estivéssemos realmente inteirados da grandeza do seu Evangelho no nosso coração. Você sabe, desculpa, você sabe que eu ontem, estudando, né, esse tema aqui para o nosso programa, eu encontrei vários lugares, inclusive o que você fez uma síntese aí, está no livro O Consolador do Espírito Emmanuel, psicografia do Chico Xavier, na questão 96, ele coloca ali a pergunta: toda moléstia do corpo tem ascendentes espirituais? Quem comanda o corpo, não é o espírito? Exatamente. Então, o que acontece? A gente está num mundo em que as coisas materiais, elas chamam o nosso corpo, o espírito muito atrasado ainda, colocamos em primeiro plano as coisas materiais. Então, a gente vê jovens, imagina, você vai falar para o jovem: isso daí não, ele quer se divertir. Por quê? Porque quando a gente encontra Jesus no coração, a gente muda. Não tem jeito. E aí o que acontece? As coisas supérfluas, muito supérfluas, a gente vai deixando de lado, não é, gente? Verdade. Então, é bem isso daí. O jovem vê o quê? Os velhos, tudo. Eu vejo lá na minha família, né? Os velhos todos, eles gostam dos beijos, dos abraços, tudo, mas não posso falar em religião, né? Só a única coisa que eu falo é: Deus te abençoe, Deus te acompanhe, né? Você está nas minhas orações, que é para eles irem lembrando aquilo que eu ensinei, que eu passei e a mãe deles passou para eles, né? Mas eles agora estão moços, então estão com os hormônios todos em ebulição, né, no corpo. E acontece que eles priorizam as alegrias de estarem juntos, os festejos, e a religião, fica para o segundo plano. É para velho e criança só, né? Então, quando a pergunta é essa: toda moléstia do corpo tem ascendentes espirituais? Olha a resposta de Emmanuel. As chagas da alma se manifestam através do envoltório humano. Então, é o espírito que está doente. É ele que vai, você tem uma mágoa, alguém fez alguma coisa, você se magoou. Você remoe aquilo, remoe aquilo, remoe aquilo, remoe aquilo. No fim, tem que aparecer essa doença espiritual que você não conseguiu tirar do seu pensamento. Você vai para o corpo. Não tem jeito, vai para o corpo. Chegar nas conclusões que o câncer, por exemplo, é uma consequência das mágoas profundas que temos.
lógico, em jovens, em mais jovens. Aqui ele diz assim, o corpo doente reflete o panorama interior do espírito enfermo. É o espírito que está doente. A patogenia é um conjunto de inferioridade do aparelho psíquico. É do pensamento, é do espírito eterno que somos. E é ainda na alma que reside a fonte primária de todos os recursos medicamentosos definitivos. Se eu quero curar o corpo, não adianta eu ficar tomando remédio para dor de cabeça, eu tenho que curar o quê? A minha mente. Para quê? Para não entrar em depressão. Para eu ser uma pessoa bem, eu tenho que pensar, estou com dor de cabeça. Mas por que eu estou com dor de cabeça? Aí eu comi aquilo que não devia ter comido. Excesso de comida. Então, eu tenho que procurar no meu pensamento o que fez aquela dor de cabeça aparecer. É isso daí. Por quê? Porque os recursos estão aonde? Na fonte primária. Qual que é a fonte primária? É no Espírito Eterno que somos. Tá? A assistência farmacêutica do mundo não pode remover as causas transcendentes do caráter mórbido, do caráter doente dos indivíduos. O remédio eficaz está na ação do próprio espírito enfermiço. Quer dizer, não adianta, ninguém me cura, sou eu que curo. Jesus falava, você quer andar, você quer que eu te cure? Ele perguntava para todos. Estendia as mãos e curava. Por quê? Porque ele é um espírito mais evoluído que habitou o planeta Terra, fez várias etapas de evolução, é mais velho que a gente talvez, e ele fez essa evolução em outros orbes, e no final das contas ele conhece tudo de ciência, de biologia, de física, de química, de tudo. Conhece porque a gente só pode chegar até Deus se você conhecer tudo. E a primeira fase do conhecimento é o que nós estamos passando agora, desenvolver a capacidade de amar. Sabe, Jane, achei uma historinha bonitinha no momento.com, falando do Hahnemann. O Hahnemann, você que estudou a homeopatia, né? E você trabalhou com homeopatia, porque ela me curou, eu não precisei fazer. O médico da Terra me colocou lá fazer cirurgia, estereotomia total, né? Tirar o útero porque eu estava com hemorragia. A Jane falou, você não quer tentar? Olha, Jane, quanto tempo faz isso? Foi 20 anos. Foi em 90, 2000, 20 anos. E aí, Jane, eu tinha 44, né? E 22, não, 30 anos. Eu já estou com 76. Aí, então, a Jane, eu falei, então vamos fazer. A Jane me deu o meu remédio, quer dizer, ficou 1 hora conversando comigo, marcando tudo, e aí ela descobriu qual que era o remédio que eu precisava. E aí eu liguei para ela e falei assim, Jane, estou morrendo, está piorando as coisas que tinham acontecido comigo. Ela falava assim para mim, ai, que beleza! Nem lembro disso. Mas eu não esqueci, né? Porque eu falava, caramba, essa mulher falou que estou pior do que eu estava. E no fim, realmente, ela me curou. É porque a homeopatia tem um princípio de que, movimentando a energia vital, você pode ter uma agravação primeiro, para depois melhorar. Então, eu não esqueci por causa disso, né? Ai, que bom, você está melhorando, o remédio está surtindo efeito, você continue. Olha, realmente ela me curou, não precisei operar, nem nada. Homeopatia. Não, você que me tratou. Então, veja bem, e justamente por causa disso, eu achei no momento.com, a história do Hahnemann quando ele chegou em Paris. Ele começou com um tratamento revolucionário, né? E foi assim encalhado, falar, mas todo, né? Ele sofreu todos os ataques possíveis, né? Dos médicos alopatas. E ele, então, aconteceu de uma filha de um
de um desses franceses, muito rico, um grande empresário. Ela ficou doente e os médicos falaram assim para ele, né, que não tinha jeito, ela ia desencarnar, ela ia morrer. E o pai desesperado, né, como minha filha tão nova morrer, né, o meu soldo aqui de casa e tal. Aí o que aconteceu? Alguém aventou a possibilidade do Hahnemann tratar. Falou, já que ela vai morrer mesmo, um amigo falou, por que você não procura o Hahnemann? Deixa ele dar uma olhada. E quando ele chegou, ele falou assim, isso eles me foram buscar muito tarde. Não tem jeito, ela vai, eu não posso auxiliá-la. Falou, como que você não pode? Em 100 casos, um caso não pode? Não, isso não dá, é muito menos a proporção. 1000 casos, vai dizer 10 mil, 1 milhão de vezes. Bom, 1 milhão pode ser. Falou, então você faça favor, vamos tentar, né? Gente, ele ficou 1 hora, conversou com ela, conversou com o pai e tal. No fim, ele deu um remedinho para ela e falou assim, primeira coisa, vocês vão colocar ela num quarto arejado, abre a janela, deixa o sol entrar, deixa a luz entrar, a força entrar. Eu sei que no final das contas, depois de 10 dias, a menina estava curada. Então, veja, primeiro, o merecimento dela. Segundo, a terapia diferenciada do Hahnemann. Para mim, surtiu efeito. Para mim, surtiu. Então, em realidade, vamos dizer assim, tudo isso, o que ele fez? Ele conversava muito com ela, na mensagem do Momento.com. E ele tratou ela psicologicamente também. Por quê? Porque incide, que nem a Jane falou, né, no fluido vital. E o fluido vital, o que é? É a energia nossa. Então ele movimentou, aquela energia, ela era jovem, né? Movimentou. Saiu a tristeza do coração, saiu tudo. Então, veja bem, recursos definitivos medicamentosos, eles são provenientes do Espírito de Deus. Uma pessoa, Jesus, quem é que leu no Evangelho que Jesus andava sujo, que Jesus andava descabelado, que Jesus estava sempre feio, que Jesus falava coisas muito, vamos dizer assim, piadas, contava piadas? Ninguém falou isso. Ninguém fala, o Evangelho não fala isso. Porque ele era o Espírito mais perfeito que habitou a terra. Ele falou, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, qual é o remédio salutar para o nosso interior? É seguir os ensinamentos do Cristo. Nós precisamos viver como ele vivia, que nem aquela música do padre, né? Amar como Jesus amou, né? Então é a musiquinha, viver como Jesus viveu, né? Sentir o que Jesus sentia, né? Então, em realidade, a gente fala, mas é Jesus, por quê? Porque a preguiça está no nosso coração, no nosso interior. Então, vamos trabalhar, vamos estudar o Evangelho. O Evangelho não é para ser decorado. O Evangelho é para a gente ser o quê? Agir no nosso coração, nas nossas palavras, no nosso pensamento e nas nossas ações. É por isso que as pessoas que são muito caridosas, elas realmente demoram para ficar doentes. Elas estão sempre mais espiritualizadas. Eu vejo pela minha mãe. A minha mãe, com até 92 anos, ela fazia a limpeza na casa, ela fazia a comida dela, ela era completamente independente. Então, por quê? Porque ela sempre trabalhou nas favelas. Eu lembro que ela fazia assim, né? Ela cuidava do bazar no centro espírita, e ela tinha uma carteirinha e ela ensinou a gente. Ela falou, nunca mexam no dinheiro que é dos pobres. O que é dos pobres, você é o quê? Você é só aquele que transmite para o outro. Não mexa nisso. Se te derem e falar assim, é para você comprar leite para os pobres, você tem que comprar leite para os pobres. Você não pode mexer naquele dinheiro. Então, o que ela fazia? Ela não tinha dinheiro porque ela era aposentada, né? Ela recebia a pensão do meu pai.
Então, o que acontece? Ela andava com a carteirinha, eu andava com ela na praia, porque ela morava na praia, a gente andava nessa época de 92 anos, quando eu ia visitar, eu que andava bastante com ela. Quando ela via alguém pedindo esmola, ela pegava aquela carteirinha que o dinheiro era do pobre e ela dava, porque ela não podia tirar do dela para dar. Mas ela tinha, sempre ela andava com aquela carteirinha. Então, veja bem, a vida da pessoa, ela já está com 98 anos, a única coisa que ela toma é remédio para pressão. Né? E você vê, não tem colesterol, não tem diabetes, não tem esquecimento, ela é bem lúcida, então não tem Alzheimer, só que é uma criança, depende de mim de tudo, né? Da comida na boca, de tudo. Então a única coisa que ela consegue fazer é tomar o café sozinha, né? Pegar a xícara, tudo. Então o que ela consegue fazer, eu deixo ela fazer. Mesmo que suje pano, eu ponho 2 panos no pescoço dela suja, eu ponho na boa, depois e lavo. Mas eu deixo ela fazer para movimentar. Então o que é? É um espírito que é lúcido, que está bem. Eu vejo lá o paizinho Hugo também, que foi com 100 anos de idade. Falar nisso aqui uns dias é a lembrança do aniversário dele, né? 6 de outubro. Então, mas esse mês eles estão pedindo a todos que fazem as palestras na nossa casa, que é o mês da Dulce do Hugo Gonçalves. Então, para contar a vida deles, relembrar os casos dele nas nossas reuniões. Então, veja bem, ele também, a lucidez dele foi tão grande, o amor dele pela gente foi tão grande que ele continua trabalhando, né, na seara bendita. Mas o que aconteceu? Ele morreu lúcido. Ele falou de manhã, ele falou assim, me leva para o hospital porque eu não estou bem, falou para o filho dele. Chegou no hospital, desencarnou logo cedo. Logo depois que ele chegou no hospital, ele desencarnou, lúcido. Então a pessoa, porque o bem, ele não tinha rugas, né, Jane? Não tinha rugas, tinha cabeça branquinha, não tinha rugas, por quê? Aqui na minha mãe também quase não tem rugas. A gente vê ela velhinha assim, porque eu até tomo muito cuidado, mas às vezes você pega assim, firme para a pele fininha fica roxa, eu estou sempre com irodóide. Então, era o caso do paizinho também. Então a gente vê que a dependência é lógico, todo velhinho também, o Hugo também com 100 anos também tinha dependência de alguém que o ajudasse a tomar banho e tal, né? Essa dependência é física, mas a lucidez da cabeça, né? Isso daí você conquista, tá falando aqui, ó, o Emmanuel, né? Podeis objetar que as injeções e os comprimidos suprimem a dor. Todavia, o mal ressurgirá mais tarde nas células do corpo. Verdade isso. Indagareis aflitos quanto às moléstias incuráveis pela ciência da Terra, e eu vos direi que a reencarnação em si mesma, nas circunstâncias do mundo envelhecido, nos abusos, a gente vê abuso de toda sorte, né? Já representa uma estação de tratamento e de cura, e que há enfermidades da alma tão persistentes que podem reclamar várias estações sucessivas, quer dizer, várias encarnações, com a mesma intensidade nos processos regeneradores. Olha que beleza. E aí Emmanuel termina na questão 97, quando o homem espiritual dominar o homem físico, os elementos, achei lindo isso, Jane, os elementos medicamentosos da Terra estarão transformados na excelência dos recursos psíquicos. E essa grande oficina achar-se elevada a santuário de forças e possibilidades espirituais junto às almas. Olha que bonito, porque as curas vão ser diferenciadas. Por exemplo, a homeopatia. Então, os remédios serão diferentes, né?
Então a gente vê, às vezes, que nem Jesus tinha a possibilidade de cura, curava a doença do momento, mas a morte vai chegar um dia para o corpo físico, não tem jeito, né? Ele tirou Lázaro do sepulcro, porque ele estava em estado cataléptico, mas quando chegou a hora dele voltar para o plano espiritual, ele voltou. Exatamente. Então, quando a gente vê assim, nossa, está tanta gente morrendo, os espíritos nos ensinam que são espíritos que sabiam e aceitaram essa missão para poder acordar as mentes endurecidas, né, no egoísmo, no orgulho, que realmente convivem com essa perda desses entes queridos. Nós temos aqui do livro Joana de Ângeles Responde uma questão: quais os fatores que possibilitam a saúde e o bem-estar ao ser humano? E a resposta está no livro Ser Consciente, foi compilada aqui. Joana, através da psicografia do Divaldo, colocou o seguinte: a saúde da criatura humana resulta de fatores essenciais que lhe compõem o quadro de bem-estar: equilíbrio mental, harmonia orgânica e ajustamento socioeconômico. Esse ajustamento socioeconômico é um fator importante, porque se a pessoa vive passando fome, por exemplo, o corpo não vai aguentar muito tempo, mas se ela come demais também, né? Quando um desses elementos deixa de existir, pode considerar que a saúde cede lugar à perturbação que afeta qualquer área do conjunto psicofísico. Hoje nós estamos sofrendo também o problema do meio ambiente, né? Nós conversávamos há pouco, quando chegamos, sobre as queimadas. Vocês veem quantas pessoas estão ficando doentes por causa de fumaceira, de queimada, né? Em Manaus, a jornalista que fazia um ensaio jornalístico na televisão, comentando sobre as queimadas, ela teve que ser internada por falta de ar lá, com tanta fumaça que entrava na cidade, cheia de gente com problemas, né? Falta de água. Está havendo necessidade de conscientização. As pessoas, por ambição, não estão respeitando os leitos dos rios. Tem que ter 30 metros de árvores dos dois lados, né? Nas margens. Estão desmatando tudo por ambição. Aí, o que vai acontecer futuramente? Falta de água. Se você não tiver água, a vida fica comprometida. Então, todos os fatores estão interligados. Nós e o planeta estamos interligados. Então, quando um dos elementos deixa de existir, pode-se considerar que a saúde cede lugar à perturbação, que afeta qualquer área do conjunto psicofísico. Sendo a criatura humana constituída de energia, que o espírito envia a todos os departamentos materiais e equipamentos nervosos, qualquer distonia que a perturbe abre campo para a irrupção de doenças, a manifestação de distúrbios que levam aos vários desconcertos patológicos conhecidos como enfermidades. Por isso, é possível que uma criatura em processo degenerativo possa aparentar saúde face à ausência momentânea dos sintomas que lhe permitem o registro, a percepção e o insucesso. Da mesma forma, podemos considerar que, escrava da mente, a criatura transita do cárcere dos sofrimentos aos portões da liberdade, das doenças à saúde ou vice-versa, através da energia direcionada ao bem, à harmonia ou sob distonias, conflitos e traumas. Então, a pessoa, nós temos muito bem explicado isso nas obras de André Luiz, né? As pessoas que estão com distúrbios, tem um caso lá num dos livros em que eles mostram que um senhor estava lá para tomar passe.
Aí os mentores espirituais comentam, e André Luiz ali aprendendo, que ele já estava passando do 10º passe, que eles davam 10 passes de melhora. Você lembra disso? Lembra? Eles davam 10 passes. A pessoa ia nas reuniões, ela tomava passe, melhorava, tomava passe, melhorava. Enquanto isso, ela estava ouvindo as palestras, aprendendo, e ela tinha a chance de ir modificando a si mesma, de se melhorando. E aquele homem, ele não melhorava nada, ele ia lá, tomava passe, sentia-se melhor, mas ele não fazia o esforço de melhoramento. Ele era uma pessoa irracível, que brigava, colérico, enraivecido, deixava todo mundo aflito dentro da casa dele. Então ele destruía a harmonia do corpo com aquela raiva, era igual explodir uma bomba nele mesmo. E eles o ajudavam, retiravam aqueles miasmas deletérios que aquilo formava, e fizeram isso 10 vezes. Como ele não tinha melhorado nada, eles resolveram deixá-lo passar pelas consequências do que o estado emocional dele provocava nele. Estava criando um desequilíbrio que tinha uma sombra, como se fosse uma lava preta, principalmente na área gastrointestinal e do fígado, né? Que ele ia ter problemas gravíssimos no futuro com aquela situação, porque ele não estava melhorando como ser humano. Então, nós precisamos desenvolver em nós o auxílio por nós mesmos, o amor por nós mesmos. Nós temos aqui um livrinho muito bom. Se a Silene permitir, nós vamos aqui mostrar. Olha só, esse livro aqui é de uma psicóloga americana que chama Louise Hay. E chama-se Ame-se e Cure Sua Vida. São exercícios de autoajuda que ela faz aqui, sabe? Para a mudança interior. Tem um capítulo aqui que nós gostamos, todos são bons, sabe? Mas nós separamos um aqui, que é o capítulo 4, que se chama Sentindo-se Bem. E ela coloca assim: é meu direito divino gozar de bem-estar. E tem uma lista de verificação de bem-estar, uns quadradinhos que você tem que marcar. Então ela fala assim: você marca, vivo ansioso, tenho medo de gente. Se você tiver algum desses momentos, você assinala como sendo parte de você, né? Minha solidão é profunda, tenho dificuldade em expressar meus sentimentos. Meu gênio é incontrolável. Não consigo me concentrar em nada. Todos são contra mim. Não consigo me afirmar. Sou um fracasso. Quero me esconder embaixo das cobertas. Então, um desses pensamentos. Ela pergunta: você se identifica com uma dessas sensações? Então, seria aconselhável você trabalhar para o seu bem-estar emocional. E diz ela assim que o bem-estar, os problemas emocionais, né, estão entre os que mais nos causam sofrimentos. Que às vezes a pessoa fica chateada, com raiva, triste, solitária, culpada, amedrontada, ansiosa. Eventualmente, isso é uma coisa natural do ser humano, mas quando isso se torna repetitivo e começa a dominar a pessoa, então ela diz que a vida pode se transformar num campo de batalha emocional. Então ela diz assim que o importante é o que nós fazemos com os nossos sentimentos. Vamos colocar esse sentimento para fora? Vamos punir os outros ou obrigá-los a aceitar a nossa vontade? Nós vamos nos maltratar de alguma forma? E ela diz que a crença de que não somos bastante bons está geralmente na raiz desses problemas. Que uma boa saúde mental começa com o amor por si mesmo. Olha só, que quando nos amamos e aceitamos a nós completamente,
tanto pelo que temos de bom, como pelo que temos, que costuma ser chamado de mal, nós podemos começar a mudar. Então, a parte da autoaceitação é se libertar da opinião dos outros. E que muitas das coisas que nós escolhemos acreditar sobre nós mesmos não tem o menor fundamento. Então, ela conta um caso de um paciente que ela teve, que chamava Eric, que era um moço lindíssimo, ele era modelo, moço. Ganhava um mundo de dinheiro como modelo. Mas ele contou para ela que ele estava nervosíssimo e passava maus momentos sempre que ia para a academia de ginástica, porque achava que ele era feio. Olha só, o modelo bonito, né? Aí ela foi trabalhando com ele e descobriu que quando ele era pequeno, um vizinho dele, um menino da vizinhança, chamava ele de feiura. E estava sempre agredindo e ameaçando. Então, para se proteger e se sentir seguro, ele começou a se esconder, levando a vida solitária. E isso fez criar um sentimento de inadequação, de que não era bastante bom. E na sua mente ele se sentia feio mesmo. Então, o que ela orientou? A técnica do espelho. O Divaldo Pereira Franco fala muito da técnica do espelho. Deve ter lido a Luiz Reis. E ela fala que através do trabalho no espelho, o amor por si próprio e afirmações positivas, você pode adquirir uma mudança. As sensações de ansiedade, às vezes voltam de vez em quando normalmente, mas você vence isso. Ela dá umas dicas aqui, olha. Ela fala que as sensações de inadequação, elas começam com pensamentos negativos que temos sobre nós mesmos. E que esses pensamentos só têm poder sobre nós se nós agimos com base neles. E que os pensamentos não passam de palavras enfileiradas. Só nós mesmos damos significado a eles. Nós lhes damos significados quando ficamos constantemente nos concentrando nas mensagens negativas que martelam nossa mente e acreditamos o pior sobre nós mesmos. Aceitamos assim o tipo de significado que queremos dar ao pensamento. E ela diz assim, seja qual for o sofrimento que enfrentamos, vamos escolher pensamentos que possam nos nutrir e apoiar. Aí ela faz o trabalho no espelho. Ela fala assim, ó, você acredita que merece paz e serenidade na sua vida emocional? Olhando para o espelho. Olhando para o espelho. Você tem que olhar para os seus olhos no espelho. Para você mesmo, você está conversando com você. Se você não acredita nisso, que merece essa paz, não está permitindo a si mesmo possuí-la. Então, olhe no espelho e diga para você mesmo, mereço paz interior e a aceito agora. Repete isso várias vezes, ela falou. Aí ela pergunta, como que você se sente falando essas palavras? Como seu corpo sente? Você ainda se sente indigno depois de falar isso várias vezes? A frase é, mereço paz interior e a aceito agora. Se você ainda não se sentiu muito bem, você continua com essas sensações negativas, olhando para o espelho para você mesmo, se afirma, liberto o padrão em minha consciência que está criando resistência ao que é bom para mim. Mereço me sentir bem, olha só. E é para repetir isso várias vezes. E caso isso ainda não funcione, você tem que libertar sua criança interior, ela diz. Que quando a pessoa está num estado de ansiedade muito grande, o medo está impedindo a pessoa de funcionar, é possível que ela tenha abandonado a sua criança interior, que precisa voltar a ser encontrada.
Isso é feito por meio de divertimento, ela coloca. Então é para você fazer uma listinha de 15 itens do que você gosta. Coisas que você gostaria de se divertir pensando só em você. Então, você encontra prazer em ler bons livros, coloca isso como um item, né? Vai ao cinema, isso é prazer, cuidar do jardim, manter um diário seu, tomar banho de imersão. E que tal algumas atividades bem infantis, ela coloca? Pense sem pressa. Você poderia, por exemplo, correr na praia, ir a um parque de diversões, sentar no balanço, balançar, desenhar com lápis de cor, subir numa árvore, coisas infantis. E ela diz que você criando essas oportunidades de diversão, a sua criança interior volta e você vai se sentir bem. Aí você vai sentir que você está melhorando a cada dia. E tem que ter uma lista de agradecimentos também. Por que você é grato? Como começa o seu dia? Qual a primeira coisa que pensa ao acordar? Isso é positivo ou isso é negativo? Todas as manhãs, uns 10 minutinhos, agradece tudo de bom que existe na vida. Precisa desenvolver sentimentos positivos. Você tem que escrever uma listinha de 50 coisas positivas sobre você mesmo. Prestar atenção nos seus sentimentos quando você faz o exercício. Então você precisa ter uma luz, ver as coisas de bom que você tem. Ela dá uma listinha, olha só que interessante. Ela diz assim, você fazer afirmações para você mesmo todos os dias. Se você acredita, você tem uma frase assim, eu vivo ansioso. A sua afirmação para você repetir todo dia é, estou em paz. Se você coloca, eu tenho medo de gente, você tem que falar para você mesmo, amar os outros é fácil quando eu me amo e me aceito. Se você pensa, minha solidão é profunda, você tem que dizer para você todos os dias, estou seguro, tudo muda. Tenho dificuldade em expressar meus sentimentos. Se você vive isso, você tem que afirmar para você, é seguro expressar meus sentimentos. Aí tem uma outra aqui, meu gênio é incontrolável. Se você é assim, daqueles explosivos temperamentais, diga para você, estou em paz comigo mesmo e com a vida. Aí tem outra, não consigo me concentrar em nada. Você pensa, minha visão interior é clara e nítida. Todos são contra mim. Diga para você, sou digno de amor e todos me amam. Não consigo me afirmar. Amo quem sou e afirmo o meu poder sabiamente. Você fala, eu sou um fracasso, pensa todo dia, minha vida é um sucesso. Você tem que pensar tudo ao contrário, né? Aí eu quero me esconder embaixo das cobertas, você diga para você, agora eu vou além dos velhos medos e limitações. E diga sempre, dou-me permissão para relaxar. Então, ó, desculpa aí, gente, mas achei tão legal isso aqui, porque realmente os sentimentos dominam. A maioria das doenças vem por desequilíbrio dessas emoções. Se a gente manter o equilíbrio, tudo pode melhorar, né? Eu separei do livro Ave Luz, porque a gente pensa só que o que a gente quer de coisas boas, né, de vida, que aconteça. Mas tem uma página sobre a cura que Mateus viu Jesus curando muitas criaturas, né? E aí ele falava para os apóstolos, né? Vocês podem fazer tudo o que eu faço e muito mais, né? E aí ele estava andando pela rua, ele era um cobrador de impostos, mas ele estava andando pela rua e ele viu um movimento estranho numa casinha pobre. E não sabe como ele teve uma vontade de entrar nessa casinha. Quando ele entra nessa casa,
todo mundo olha para ele, porque já conhecia que ele era, né, um cobrador de impostos e era uma pessoa não grata. Mas ele falou, eu posso ajudar em alguma coisa? Aí, com um pensamento que sim, de um velhinho da casa, deixa eu ver que era o avô, né? Ele chegou perto de uma criança, no leito, ele viu uma criança muito, assim, com todas as deficiências possíveis, né? E aí ele pega e ele lembra de Jesus. E falou assim, como é que eu posso fazer? Né? Se Jesus mandou olhar, ele entrou nele uma vontade assim de fazer um bem ali, né? Aí ele começou a falar assim para o menino, levanta-te e anda. Levanta-te e anda. 3 vezes ele falou, levanta-te e anda. Mas ficou assim meio parado. E ele teve uma vontade de fazer uma prece. Então ele fechou os olhos e fez uma prece a Deus, pedindo para aquela criança, né, o amparo, o apoio, tudo. De repente ele estava no final da prece, ele viu o pessoal tudo chorando, tudo uma movimentação esquisita. Quando ele olhou, o menino entreabriu os olhos e desencarnou. Ele falou, meu Deus, o que eu fiz? Aí ele sai dali devagar, de pé. Quando ele chega na porta, ele sentiu a mão daquele senhor segurar o braço dele e falou, pronto, agora, e agora? Aí ele sentou, porque estava na porta, ele sentou no chão. E o velhinho falou para ele, eu queria agradecer a sua ajuda aqui na nossa casa. O Senhor foi o resultado das preces que fizemos a Deus. Então, aí ele falou que o menino nasceu, ele não era cego, ele não se mexia, ele era paralítico, ele era tudo. E ele sofria muito, as lágrimas caíram daquele sofrimento, e que ele veio ali e libertou tanto a família quanto o espírito do menino daquele sofrimento. E eles eram gratos por causa disso. E de noite, quando Jesus fala que para ele que a cura maior que existe é a cura do espírito. Então a gente tem que ver que mesmo nesses casos de Covid que desencarna, que a gente não quer que desencarne, a gente quer que cure, acontece isso, né? A pessoa às vezes vai ficar com sequelas terríveis a ajuda espiritual acontece com o desencarne. É verdade, não merece ficar sofrendo, né? Então, leia que é muito interessante no livro Ave Luz, de João Nunes Maia, psicografia do João Nunes Maia e o Shaolin, que é o espírito. Nós já estamos 1 minuto a mais do nosso tempo. Agora nós vamos escutar a mensagem do Dr. Zé Antônio, nosso companheiro, que a gente pede prece por ele, está melhorando, graças a Deus, mas as mensagens dele são maravilhosas. Ele vai falar hoje sobre a prece de intercessão. Muita paz a todos, muito obrigada pela audiência, um abraço fraterno a todos vocês. Bom domingo, gente, muita paz. Olá, na nossa reflexão de hoje, nós vamos abordar um tema de suma importância, que está catalogado na doutrina dos Espíritos, em O Evangelho segundo o Espiritismo, no seu último capítulo, Coletânea de Preces, que é a prece de intercessão. Quando Allan Kardec editou o Evangelho segundo o Espiritismo, em abril de 1864, e ele classifica por itens para ficar bem fácil, cômodo, didático, confortável o estudo do Evangelho de Jesus, como ele mesmo diz na introdução, para que nós possamos aprender e compreender e irmos à prática do Evangelho de Jesus através da compreensão dos seus ensinamentos. Nesse item, Coletânea de Preces, que é o último item, ele diz assim, ele separa preces gerais, preces pessoais, prece para os outros, prece pelos espíritos, prece pelos doentes, prece pelos obsidiados. Então nós vamos separar em 2 tipos de preces, as preces pessoais e as preces pelos outros. Quando nós falamos em preces pelos outros, nós estamos falando em intercessão, em interceder.
Então, para nós iniciarmos o nosso raciocínio, nós vamos pegar uma palavra de Emmanuel do livro Pão Nosso, no item 17, que chama intercessão. E ele vai dizer em determinado momento: a súplica da intercessão é dos mais belos atos de fraternidade e constitui na emissão de forças benéficas e iluminativas que, partindo do espírito sincero, aquele que ora, vão ao objetivo por quem se ora, ao objetivo visado por abençoada contribuição de conforto e energia. Aqui, Emmanuel já está nos dizendo que a oração por alguém já é uma fonte de energia. Então hoje nós vamos fazer um resumo bem básico das três principais fontes de energia da prece da intercessão. A primeira fonte é a ação direta da prece. Quando nós oramos por alguém, seja encarnado, seja desencarnado, quando nós emitimos um pensamento ao Criador, pedindo por alguém, nós estamos irradiando energias. E naturalmente, como é um pedido, é uma súplica, são energias com fé, energias com crença, energias em que a gente crê que os espíritos superiores vão interceder, vão ajudar, vão levar benefícios. Então são energias boas, que vão diretamente envolver a pessoa, porque nós estaremos pedindo. A segunda fonte de energia que beneficiará a pessoa por quem estaremos orando é aquela que dimana dos planos espirituais superiores. Quando nós oramos, pedimos ao Pai, pedimos ao Cristo, pedimos aos espíritos superiores força, luz, para alguém que está passando por uma dificuldade. Dos planos superiores, energias são emitidas em direção àqueles por quem nós estamos pedindo. Não raras vezes, os espíritos superiores, através de Chico Xavier, de Valdo Pereira Franco, eles dizem que caem como se fossem pétalas de flores que vão tocando as pessoas e vão evanescendo, dando aquele bem-estar. Então são energias que vêm do mundo espiritual superior como resposta à prece de intercessão que nós estamos fazendo. E o terceiro mecanismo da ação da prece de intercessão é a intervenção dos espíritos superiores, é a ação dos amigos da espiritualidade. Quando nós oramos, nós estamos emitindo uma energia própria em direção àquele por quem oramos. Nós estamos recolhendo energias dos planos superiores e estamos pedindo o auxílio direto dos benfeitores que vão lá atender aquela pessoa por quem nós estamos pedindo. Então, no mínimo, nós já temos 3 fontes de energias superiores a favor daquela pessoa por quem nós estamos pedindo. Me recordo, eu morava num apartamento, nossa sogra, minha sogra morava comigo, por muitos anos, morou com uma grande companheira, uma pessoa muito especial. Ela era da igreja anglicana e ela trazia um jornal que nós tínhamos o hábito de ler, de olhar, e ela lia o nosso jornal, o Imortal. E eu me recordo que uma vez eu li naquele jornal, né, um fato muito curioso. Um pastor da igreja anglicana, lá na Europa, ele ia fazer uma palestra de um país para o outro, ele ia pegar um trem, ia fazer uma palestra, tinha um casal esperando lá na ferroviária, onde ele deveria descer, e de repente aquele casal começou a se sentir incomodado. Eles estavam preocupados com o orador e resolveram fazer uma prece. O que eles não sabiam é que o orador não estava bem, ele estava com febre, ele estava dentro de casa, passando mal, procurando recursos antes de pegar o trem, porque senão ele não iria conseguir ir para proferir aquela palestra, para fazer o trabalho, se desincumbir daquele trabalho. E de repente, conta esse pastor numa palestra, que ele começou a sentir eflúvios superiores, energias superiores que tocavam o seu corpo, revigorando, e ele se sentiu revitalizado. Ele vai, toma o trem. Quando ele chega no país vizinho, quando ele desce a estação, aquele casal vem recebê-lo e ele diz assim: eu não estava bem. E o casal diz assim: oramos por você.
E ele diz, recebi sua oração. E é bem isso. É que quando aquele casal começou a orar por aquele pastor, achando que alguma coisa pudesse estar acontecendo, eles já estavam acionando esse mecanismo, irradiando uma energia benéfica de fé, ao mesmo tempo buscando energias superiores e a ação dos espíritos benfeitores que se responsabilizam pelo socorro em todos os momentos em que nós buscamos esse tipo de auxílio. Quando nós adentramos a casa espírita, logo nos primeiros meses, nós passamos por uma situação muito semelhante. Nós estávamos com febre e naquela época eu e minha esposa conhecíamos muito poucas pessoas aqui na cidade. Nós moramos em Cambé, eu dava plantão na Santa Casa, e naquele dia eu estava em casa deitado no sofá da sala com muita febre, passando mal, e nós não tínhamos a quem recorrer. Eu como médico me dediquei, mas não estava bem. E a minha esposa teve vontade de procurar o auxílio do seu Hugo, o nosso paizinho, o nosso querido Hugo Gonçalves, diretor do Lar Infantil Maria Barbosa, do Jornal Imortal, da Casa do Centro Espírita Allan Kardec. E ela foi lá, enquanto eu fiquei ali deitado, com sudorese, com calafrios, com febre altíssima, esperando a ação das meditações. E de repente, 10, 15 minutos depois, eu comecei a sentir algo diferente. Eu defino como se fosse um chuvisco. Parecia que chuviscava sobre mim. Uma sensação muito agradável, bem suave, que tocava no meu corpo, e eu fui me sentindo bem-estar. Ouvi um barulho no portão, era o carro que chegava, minha esposa com o seu Hugo. Quando ela abre a porta da sala, eu deitado no sofá, o seu Hugo olha para mim e diz assim: não precisamos fazer mais nada. Ivan de Albuquerque, o nosso amigo espiritual, acabou de lhe dar um passe. Eu já tinha recebido socorro. Porque quando minha esposa foi lá buscar o auxílio, a minha esposa conversou com o seu Hugo, com todas as dificuldades que eu passava, ele fez uma oração. E quando ele fez a oração, eu já recebi esse benefício e já recebi o auxílio da espiritualidade amiga. Quando eles chegaram, eu já estava revigorado, revitalizado pela ação da prece de intercessão. Qual que é o objetivo da nossa reflexão de hoje? É muito importante nós orarmos por aqueles que passam por momentos difíceis, orarmos não só pelos nossos, mas pelos nossos irmãos de humanidade, como diz Emmanuel na mensagem, nesse sentimento puro de fraternidade. Vamos orar pelos que necessitam, lembrando sempre que quando nós oramos, essas vibrações positivas, antes de saírem de nós, elas iluminam o nosso próprio espírito. Que Deus nos abençoe. Além da vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina.